Bom dia a todos, sou o estudante Henrique Lima e o tema de hoje é Conhecendo a Lua Psicológica, o lado sinistro de nossa psique. Um instante para observar o gráfico. O que é a Lua Psicológica? Dentro do que estamos trabalhando esse mês, na temática das conferências, estamos aprendendo a relação dos astros e a sua influência sobre a nossa psique. Na conferência anterior, vimos a influência da constelação de Virgem, seus detalhes, suas virtudes e seus defeitos. Também aprendemos práticas para superar essas falhas. Dentro dela, aprendemos que os planetas, os astros, nos influenciam e servem como uma base de aprendizado na prática da autoobservação. Porém, limitar-se a isso ou se fascinar a isso, com o signo, é se prender a uma máscara. Nossos seres vão muito além dessas influências. Entretanto, na conferência de hoje, focaremos em compreender o aspecto lunar dentro de nós. Do ponto de vista esotérico, a Lua possui duas representações. Iniciaremos pela primeira, que seria o aspecto inferior. Esse aspecto possui duas faces. Uma delas é a visível, que podemos enxergar facilmente, e a outra face é oculta. Nessa, não conseguimos enxergar os detalhes. Elas são em si uma representação dos nossos defeitos psicológicos. Vamos observar o gráfico. Vejam que na parte clara nós conseguimos enxergar os danos causados pelos impactos na Lua. Esses que são causados pelos nossos defeitos psicológicos. Normalmente, são compreendidos como os danos das reações do mundo físico, assim como as reações mentais. Essas reações podem ser exemplificadas quando alguém tem uma ação egoísta contra uma pessoa. Por exemplo, alguém ofende o meu orgulho. Dentro de mim haverá uma agitação. Primeiro, na mente, a qual ficará pensando: será que brigo com essa pessoa? Retruco? Ou vou ficar quieto? Mas então decido apenas sair daquele lugar de maneira irritada, sair xingando, chutando. E essa reação terá um resultado. Por exemplo, essa pessoa que me ofendeu era justamente um cliente em potencial, que traria muitos frutos ao longo de anos. Porém, mesmo necessitando do recurso financeiro, o defeito psicológico egoísta do orgulho dentro de mim causou uma reação que gerou uma falta de dinheiro. Este é um exemplo simples, mas existem
reações muito mais danosas, como, por exemplo, as de ira ou mesmo as de luxúria. Mas, em si, essas reações podem ser percebidas pelo exemplo do outro, chamado de espelho psicológico. Quando vemos ou percebemos alguém fazendo isso, podemos usar a autoobservação, observando para perceber se também estamos pensando ou fazendo algo danoso para a nossa existência. Agora, o que ocorre no lado oculto da Lua já é bem diferente. Por conta de existirem leis e certas limitações no nosso mundo físico, acaba que muitos defeitos e pensamentos e desejos ficam meio que guardados no nosso interior, longe de qualquer autoobservação ou observação. E muitas vezes nunca se manifestam nos mundos físicos, apenas em nossos pensamentos mais sombrios e em nossos sonhos mais perversos. Porque justamente nesses planos não existem as mesmas leis. Não vai ter uma polícia, um juiz para estar te vigiando. Então, neste mundo, muitas pessoas acabam cometendo crimes. Elas têm pensamentos criminosos, por exemplo, nossa, eu podia roubar isso daqui. Eu podia ficar com aquela mulher. Então, como nesses mundos elas não podem ter a ação das leis do mundo físico não existem, ela acaba que ela acha que ela pode fazer aqueles defeitos, pode agir daquela maneira. Esse aspecto obscuro nos impossibilita perceber os danos reais dentro de nós. São chamados de devaneios, são os desejos de devaneios. Essas pessoas que vivem dentro desse aspecto são também chamados de lunáticos, ou os loucos. Uma existência inteira alimentando esses defeitos psicológicos, ocultamente, nos leva à loucura, nos leva a doenças psicológicas. Por exemplo, a psicopatia, a depressão, a loucura em si, como citado, e vários outros defeitos psicológicos, várias outras anomalias psicológicas que nós vemos em diversos exemplos e diversas situações vivenciando a humanidade e observando a humanidade. Essas doenças, elas são causadas justamente por alimentar esses defeitos psicológicos, alimentar esses desejos, esses egoísmos. A pessoa que faz isso, ela passa a viver em sonhos e em alucinações. Essas alucinações causadas por esses pensamentos doentes. Esses pensamentos são alimentados pela energia infrassexual. Em grande parte dos casos, essas pessoas alimentam vícios de masturbação, fornicação e derramam suas energias constantemente. Esse derrame de energias é o que alimenta esses defeitos psicológicos. A lua sombria dentro de nós, em si, é a influência da infrassexualidade para ações egoístas que levam o derrame das energias sexuais e também a violência contra a mulher e contra si mesmo. Então, o aspecto lunar sombrio e negativo, ele é o que gera a impressão dentro da nossa psique para levar a ações, impulsiona a ações egóicas, egoístas, que levam ao derrame das energias sexuais e à violência, seja contra a mulher, contra si mesmo ou contra os irmãos. O que a humanidade não sabe é que ela pode aprender a eliminar esses defeitos psicológicos e superar essa influência da lua inferior. Para isso, é extremamente necessário as seguintes práticas. A autoobservação, a recordação íntima, a morte psicológica
e o desdobramento astral. A autoobservação trata-se de observar os próprios pensamentos, as próprias ações, sendo que uma das formas de fazer isso é no momento em que nos deitamos para descansar. Fazemos uma breve recapitulação do dia, recordando do momento em que acordamos até o momento que nos deitamos. Vejam um exemplo de como isso pode ser feito. Nesse exemplo, foi uma recordação de alguns dias atrás, na qual descrevi dividindo o período que eu estava no trabalho e o período que eu estava em casa. E fui anotando, quando eu estava indo me deitar, por ordem do que eu me lembrava, do que eu fiz nesses horários. Então, enquanto eu estava no trabalho, fiz essas coisas. Enquanto eu estava em casa, fiz essas coisas. Então, é algo bem simples, mas que pode ser aprofundado. Você pode colocar elementos mais profundos em cada um desses aspectos. Por exemplo, eu poderia detalhar mais o motivo de eu não ter ficado com os pets, os meus bichos de estimação, porque o que eu fiz no almoço. Tudo isso pode ser detalhado, mas isso é uma prática e precisa de um refinamento. Quanto mais é feito isso, mais elementos de recordação vão existir dentro desse registro e mais profundo. Eu também fiz um diário nesse dia. Fiz um registro que aprofundou um pouco mais as minhas emoções, aquilo que eu aprendi, aquilo que eu estava vivenciando naquele dia, mas algo já mais pessoal. Então, por hoje, vamos ficar com este exemplo. Agora, a recordação íntima, ela está diretamente ligada ao nosso ser interior, o nosso sol interior. Recordar do ser é recuperar a consciência e refinar a nossa percepção. É quando nós percebemos nosso Pai interno, Deus em nós. Essa recordação é extremamente importante para despertar a consciência no mundo dos sonhos. Também, esse despertar no mundo dos sonhos também é chamado de sonho lúcido. Praticar essa recordação íntima no dia a dia, com a respiração profunda, em diversos momentos do dia, pare-se o que está fazendo e respira profundamente. Lembrando que existe algo além dentro de você. Lembrando que existe um ser, que existe um sol dentro de você. Essa prática nos fará recordar disso enquanto estivermos sonhando. No gráfico a seguir, o personagem representado estava sonhando. A situação era o seguinte: ele estava enfrentando uma criatura que tinha o poder de levá-lo ao sonho. Era um demônio, uma personalidade, um aspecto da personalidade que queria se alimentar. E para ele se alimentar, ele usava a sua força da infrassexualidade para deixar com que os outros dormissem. E com essa dormência, ele ia e se alimentava. E ele fazia sonhos maravilhosos, justamente daquilo que a pessoa mais queria e ela mais sonhava. E ela mais ansiava por obter, o desejo mais profundo no seu interior. Mas veja, era um desejo, não era nada além disso. E era uma ilusão, não era a realidade. Então, o personagem ele adentra nesse sonho e ele vê a sua família. Todos eles vivos, saudáveis, alegres e brincando, e convidando ele. E aquilo é muito impactante por aquele personagem, porque, na realidade, a sua família não estava mais viva. Então ele quer ficar com eles. E ele fica um bom tempo e faz perguntas, e começa a recordar do seu íntimo. E se questiona: ué, cadê minha irmã? Porque a irmã dele ainda estava viva. E a irmã dele não estava no sonho, não estava naquela ilusão. Então, ele pergunta para a mãe, pergunta para os irmãos e nada. Até em determinado momento que ele vai até a água e ele vê um reflexo dele. Olhando esse reflexo, o próprio reflexo fala para ele: você está sonhando. E ele puxa ele para dentro da água.
era um lago. Mas ele volta a sonhar de novo e começa tudo de novo. Vê a irmã, vê a família dele, a mãe, os irmãos. E ele para e não se lembra. Então ele sai da casa e vai caminhar pela floresta, por um bosque. E nesse bosque acontece a seguinte situação. Nessa cena, o que ocorre? Aparece o pai dele, o pai interno, e ele diz a seguinte frase: aquilo que deve ser cortado já está aqui. Então o filho lembra-se que a sensação de morrer ou a de morte em um sonho nos faz acordar no mundo físico. Então decide cortar a própria cabeça, com medo, sem saber se aquilo era um sonho ou era realidade. Mas mesmo assim, obedece à ordem do pai. E quando ele corta a cabeça, na verdade, ele estava cortando a ilusão, morrendo em si mesmo, o princípio da morte psicológica. O que ele cortou, na verdade, foi a cabeça dos efeitos psicológicos. Um instante para observar o gráfico. Essas cabeças são justamente os causadores das reações, pensamentos e devaneios. São a origem de todo o egoísmo e desejo. Eles são criados e gestados pela infrassexualidade, que é o derrame do sêmen. A humanidade criou e alimentou esses defeitos ao longo das eras. Mas o que ela não sabe é que esses defeitos podem ser eliminados com a prática da morte psicológica, na qual utilizamos a seguinte petição: Mãe Divina, queime e elimine este defeito. Tire-o de minha psique. Imaginamos como o fogo queimando dentro de nós, surgindo dentro do nosso coração, incendiando o nosso corpo, e fazemos essa petição com uma respiração profunda. Um instante para observar o gráfico a seguir. A força da Mãe Divina, com a morte psicológica e a recordação do Pai Interno, é como o próprio fogo solar. Não importa o quanto estejamos cansados das lutas internas da revolução de consciência, quando simplesmente respiramos profundamente e fazemos a morte psicológica e recordamos do nosso Pai interno, o nosso Sol interior, esse próprio ato recarrega as nossas energias e aquece o nosso corpo. Como citado na conferência do signo de Virgem, ministrada pelo diretor no domingo passado, a cor amarela está relacionada ao trabalho da eliminação dos defeitos psicológicos e também com o nosso Cristo íntimo, que é responsável pela transformação profunda de nossos egoísmos mais ocultos. E essa eliminação desses egoísmos é justamente o que nos traz as mais profundas transformações. A morte psicológica elimina os defeitos e libera espaço que serão preenchidos e alimentados pela sexualidade superior, aspecto solar em nós, o qual recriará as virtudes e recuperará a nossa consciência e a nossa vitalidade. A prática da sexualidade superior, que consiste da união sexual de esposo e esposa, sem o derrame do sêmen, onde essas energias sexuais e eróticas são transmutadas e refinadas
em amor, saúde emocional, regenerando tanto o homem quanto a mulher, em todos os aspectos, em um processo gradual que se estende por toda a vida. Devemos buscar conhecer a união sexual, sem o derrame do sêmen, o que é chamado de castidade. Com essa prática, é possível sanar todos os males causados pelo lado oculto de nossa psique. Para os solteiros, existe o celibato. Como nós estudamos até agora, vimos que a lua inferior ela é justamente o que nos causa uma impressão para derramar essas energias. É uma influência interna negativa da infrassexualidade que nos leva a esse tipo de conduta, esse tipo de ações egoístas que causam danos a nós e às pessoas ao nosso redor. Então, como que uma pessoa solteira consegue contornar isso? Para o casado, a forma de contornar isso é a sexualidade superior, que iremos aprofundar um pouco mais a seguir. Mas para os solteiros, é o celibato. Praticando o celibato já há algum tempo, cada mês que passa, eu obtenho um pouquinho mais de compreensão. E hoje, o que eu percebo que realmente ajuda na virtude, né, do celibato temporário, são o seguinte. Eu observei que a pornografia, a masturbação e os desejos da infrassexualidade, eles são como vícios. Como vício? Vício de fumar, vício de beber, vício de jogos. É um vício. E os vícios, eles têm um caráter emocional. Eles se alimentam de emoções. O que acontece? Nossa memória, na nossa mente, no nosso psicológico, ela funciona mais ou menos da seguinte maneira. Existe a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. Na memória de curto prazo, são situações que você está ali no teu dia a dia e você tem que lembrar de pequenas circunstâncias. Mas você dorme e no outro dia essas memórias já não existem mais. Elas vão para a lixeira do nosso cérebro, digamos assim. Já a memória de longo prazo, ela funciona de algumas formas. Ela é uma recordação que pode ficar por nossa vida inteira, mas ela tem um detalhe. Você pode ter uma memória de longo prazo forjada artificialmente, e você pode ter uma memória de longo prazo forjada naturalmente, feita de maneira natural. Uma memória vivenciada de uma maneira natural. O que é uma memória de longo prazo feita artificialmente? É quando é como as pessoas que fazem memorização, cursos de memorização, elas praticam. Elas buscam criar muitas conexões cerebrais, muitas recordações, com diversos pontos. Por exemplo, aqui neste cenário, ou eu quisesse memorizar onde estão os botões aqui no YouTube. O que eu teria que fazer? Eu teria que ver, conhecendo a lua psicológica e o lado sinistro de nossa psique. Só que o nosso cérebro ele não entende letrinhas, risquinho, não faz sentido isso para o nosso cérebro. Nosso cérebro precisa de imagens. Então essa pessoa, ela teria que criar uma imagem imaginando a lua e um cérebro do lado dessa lua. A psique. E o sinistro. Então ela lembra de uma cara malvada dando risada atrás. E depois disso, ela lembra que essa lua, ela está aparecendo no canto da casa, ali em cima. Porque ela vai lembrar que a posição disso aqui está no canto superior da casa. Então assim elas vão criando várias conexões e fazendo várias analogias visuais com coisas que ela já está vivenciando no dia a dia. Isso é uma memória de longo prazo artificial. Com a prática, essas pessoas que praticam esse tipo de memória, elas conseguem recordar de muitos detalhes, código de barra, números, anos, várias coisas. Agora o que acontece é que existe a personalidade dentro de nós. E a personalidade, ela se alimenta justamente dessas memórias.
Porque o que a personalidade é? O que o ego faz justamente dentro de nós? O egoísmo faz dentro de nós, esses desejos. Eles ficam jogando memórias, recordações do desejo. A gente está ali em silêncio, meditando. Vai lá ver pornografia. Mas, da onde que isso surge? De onde que surge esse pensamento? Ele surge da memória, que é a mais natural, digamos assim. Essa memória natural, ela tem relação com as emoções. Veja que é muito mais fácil você se lembrar de um dia alegre, que você saiu, passeou no parque, viu seu filho e aconteceu algo maravilhoso, por exemplo, o aniversário. O primeiro aniversário do seu filho, que você esteve junto e que foi algo marcante. Aquilo te traz uma alegria, você lembra da recordação daquilo. Do mesmo modo, para um dia triste, que aconteceu alguma coisa, que você brigou com alguém que era importante, você se recorda daquilo. Muitas vezes essa recordação ela acaba se tornando até um trauma. Por que se torna um trauma? Porque é uma recordação emocional muito forte. E o ego se alimenta disso. Na infrassexualidade, o que ocorre? O sexo é uma energia muito potente. O ato sexual, a relação sexual, é algo que nos traz uma grande alegria, uma força, nos enche de força. E se nós fazemos isso de uma forma ilusória, com a pornografia e com a masturbação, cria-se uma memória, porque há a liberação daquelas substâncias no cérebro, há toda aquela euforia, e automaticamente uma pessoa que viu pornografia, que teve uma excitação, ela automaticamente, de forma mecânica, ela vai criar uma memória que não é de curto prazo, é de longo prazo. E todas as vezes que ela sentir alegria ou sentir qualquer emoção relacionada àquilo, essa infrassexualidade vai se alimentar disso e vai jogar de novo na sua impressão. Porque é assim que funcionam os vícios. Então, uma pessoa que fuma, é só você observar. A pessoa fala, vou parar de fumar. Parou de fumar, faz um mês que não está fumando. E, de repente, acontece alguma coisa ali no dia a dia dela. E alguém briga com ela. E ela justamente havia começado a fumar porque ela brigou com o pai dela quando ela tinha, sei lá, 20 anos. E aquilo ali causou um trauma e ela começou a fumar como uma via de fuga para substituir ou tentar acalentar aquela emoção, né? Então ela começou a fumar. E daí uma pessoa qualquer, aleatória, um amigo, brigou com ela. A mesma emoção que ocorreu naquele dia que ela brigou com o pai vai vir à tona e vai recuperar a memória. Só que junto com isso vem o vício. E a pessoa imediatamente vai começar a pensar, ai, parei de fumar. E já vai começar a ficar ansiosa. Ai, parei de fumar, não quero fumar. Não quero fumar, não quero fumar. Chega, parei com isso. Mas aquela emoção ali, aquela memória vai deitar, fica ali remoendo. Pô, briguei com o cara. Quando ela menos esperar, ela vai estar fumando. Porque ela já se esqueceu do seu sol interior, se esqueceu do seu íntimo, não fez a morte psicológica para eliminar aquilo. Então, resumidamente, percebi que a infrassexualidade é justamente esse vício. Então, toda vez que tinha alguma situação que me deixava agitado ou me deixava ansioso, vinha a memória da infrassexualidade. Porque aquilo ali, ele é algo, uma impressão muito forte. Então, a melhor forma de uma pessoa se tornar casta e se tornar célebre é se afastar completamente da pornografia. Compreender que isso causa um dano profundo e cria uma grande impressão dentro de nós. Ver pornografia, não importa em que quantidade e em que momento, ela vai gerar uma impressão. Para aquele que quer sair daquilo, ele precisa primeiramente se afastar disso. Se afastando disso, ele precisa ficar muito atento em todas essas emoções, as emoções que podem levar à infrassexualidade. No meu caso é a ira, o orgulho, a inveja, a ansiedade, o medo de ficar sozinho. Tudo isso me leva a recordar esses vícios de infrassexualidade, porque no passado
eu utilizava esses vícios, eles eram o que me levavam a ver esse tipo de coisa, me levavam a ter esses pensamentos. Então, o que eu percebi? Percebi que preciso estar muito atento com a autoobservação, recordando de instante em instante, como eu fiz naquele gráfico anterior, neste daqui. Neste aqui, por exemplo, né? Recordando e observando e anotando essas emoções. E eu passei a lidar com este ego como se ele fosse realmente um vício. E não precisei mais ficar me restringindo, falar, não quero porque é errado e não sei o quê. Apenas é um vício, ele está ali. Por exemplo, café pode ser um vício. E você não coloca limitação. Você não coloca ali, vou tomar, não vou tomar. Mas se você colocar limitação, falando assim, não vou mais tomar café, o que acontece? Automaticamente você vai criar uma ansiedade, um desejo por aquilo. Faça isso, pegue alguma coisa que você faz diariamente e coloque uma limitação dentro daquilo. Você vê que aquilo vai se tornar muito mais tentador, vai chamar muito mais a tua atenção. E a forma que eu percebi, para mim, é tirar completamente qualquer limitação. Agora, o que existe dentro de mim, a impressão do ser, é que eu, como bodhisattva, como sacerdote, não quero aquilo. Eu já compreendo os danos, como citei, causa danos psicológicos, causa uma impressão negativa, traumas no nosso interior, reduz a nossa massa cerebral, diversos danos. Só ir pesquisar, tem vários artigos falando sobre isso. E eu não quero mais estar na infrassexualidade. Mas eu não preciso colocar uma regra sobre isso, porque a minha própria conduta, a minha própria existência já é uma regra contra aquilo. E por eu não colocar esta regra direta, o que ocorre é que eu me liberto do fascínio, da curiosidade do proibido, da curiosidade daquilo que eu não poderia consumir. Eu me liberto dessa faceta do ego. Porque o ego é muito ardiloso, ele usa várias formas de se alimentar. Quando a gente coloca qualquer limitação em qualquer vício, qualquer ego, qualquer defeito, por exemplo, eu não posso ser preguiçoso, eu não posso ser guloso, não quero mais comer doce nunca mais. Ou não posso mais comer doce nunca mais, está proibido. A tentação de comer o doce ele vai ser ainda maior. A melhor forma de você lidar com isso é simplesmente pensar, bom, o doce está ali, se eu quiser comer, eu vou comer, se eu não quiser, eu não vou comer, mas eu sei que se eu estiver comendo, isso daí é uma origem pode ser a origem de um defeito psicológico. Pode ser o meu ego da gula querendo se alimentar. Agora, eu não quero alimentar o meu ego da gula. Portanto, não irei comer. Mas em nenhum momento eu me proibi. Isso torna a nossa vida um pouco mais agradável, um pouco mais saudável. E para mim, funcionou muito melhor do que ficar colocando proibição, 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 limitação. Porque essa proibição, ela nos cria uma ansiedade. Porque a gente se cobra demais. E a gente não pode estar se julgando. Porque a gente não tem consciência para se julgar. O único que tem consciência para nos julgar é o tribunal do karma. São os seres, o nosso ser. Então, o nosso ser nos julgará porque ele tem a consciência, e esse julgamento é muito diferente do julgamento da humanidade em geral. É um julgamento muito diferente. Então, para eliminar essa impressão da lua inferior e permitir que eu consiga guardar as minhas energias sexuais, simplesmente tenho respirado, recordado do ser. Quando eu percebo que vem uma emoção, eu saio e vou fazer outra coisa. Me afasto do computador, me afasto do celular e vou para um grupo de pessoas. Vou conversar com alguém. Estar em um ambiente público. Porque no ambiente público você não pode fazer esse tipo de conduta. Então, ao mesmo tempo, eu vou trocando aquelas memórias da infrassexualidade por atividades mais saudáveis. Conversar com a minha mãe, conversar com meu pai, vir até aqui, fazer um almoço, fazer uma janta, limpar a casa. Então aquelas emoções, aquelas memórias, elas vão começando a ser substituídas por hábitos saudáveis dentro da nossa vida. Então hoje em dia, o que eu tenho feito é justamente isso. Também tenho descansado melhor, deitado mais cedo, sempre que posso, e acordado
no horário, para que isso não me deixe cansado, porque o cansaço ele faz com que a nossa consciência vai reduzindo, nossa recordação íntima vai reduzindo. Então temos que estar sempre descansados, atentos, saudáveis e bem alimentados. E também existe o Viparita, que ele serve também para dar uma acalmada nessas energias sexuais. Então no Viparita nós deitamos com a barriga para cima e esticamos a nossa perna numa parede. Então ficamos de cabeça para baixo. E com isso imaginamos a nossa mãe divina transladando a lua que estava causando impressões negativas no nosso cérebro. Fazemos com que essa lua vá para o plexo e o sol que estava no plexo vá para o cérebro. Assim, nós começamos a recobrar a consciência. E a lua, ela passa a ter a impressão positiva, porque o sol estará no nosso cérebro, refletindo nessa lua, e com esse reflexo, com essa iluminação nessa lua, a ação da lua passará a ser consciente. Então, ao invés de ela empurrar a energia para fora, ela vai segurar a energia para dentro. E ela vai devolver essa energia para o sol, porque ela estará refletindo justamente a luz dele. Também existe a sublimação das energias, que é simplesmente pegar essas energias sexuais, como sentir elas, e respirar, elevando essas energias pela coluna e retornando para o coração, e alimentando as emoções que existem ali. Utilizar essa energia no dia a dia para se revolucionar, para despertar consciência, para amar o próximo. Então essas são formas muito mais saudáveis de se obter a castidade e se praticar o celibato. Lembrando que o celibato é temporário e deve-se sempre orar para que a sua companheira chegue, pedir ao ser para trazer a sua companheira, com atenção e com paciência. Um instante para observar o gráfico. Justamente é a união no sexo que conduz à união do espírito, pois assim terá força e energia para iluminar justamente essa lua interior, e então elevar o sol dentro de nós, passando assim a perceber com clareza esses detalhes psicológicos, podendo eliminá-los com o trabalho da morte psicológica, entrando em equilíbrio com seus mundos internos, e assim adentrando a planos cada vez mais superiores e sutis. Vamos observar o gráfico. Aqueles que praticam a alquimia sexual terão o sol no cérebro e a lua no sexo, para que ela possa controlar as marés das energias sexuais, das águas seminais, e assim aprender a controlar esses impulsos. A lua passará a refletir o sol da nossa consciência, iluminando assim nossas ações. O sexo também é a fonte da energia criadora, que permite criar novos elementos, novos universos. Justamente essa força que percebemos quando ingerimos a sagrada ayahuasca. O sol dentro de nós é, em si, a iluminação, a força que ilumina outros planetas. E também dá a vida. Vejam,
tivesse o Sol, ele seria frio e morto. Nós devemos ser como o Sol perante nossos irmãos. Esta alusão trata-se exatamente do sacrifício pela humanidade, onde nós entregamos a nossa força e conhecimento para auxiliar o crescimento de toda a humanidade, sem jamais comercializar com o que é sagrado, pois o conhecimento de si mesmo é um direito de todos, e o conhecimento da sexualidade superior é a única e verdadeira chave para a iluminação. Um instante para observar o gráfico a seguir. A ayahuasca, dentro de nós, faz exatamente como o gráfico anterior. Ela nos leva a um estado de paz e serenidade. Nós entramos nesses mundos interiores, quando ingerimos ayahuasca, não importa se estamos agitados, tristes, eufóricos, com ira, ela nos leva, segura a nossa mão com carinho e nos mostra o nosso sol interior. Como podemos ver nesta parte. Em que vemos o nosso íntimo, o nosso ser. E essa impressão, observar esse ser, nos traz o arrependimento. Nos arrependemos dos defeitos psicológicos, de ter alimentado aqueles egoísmos. Nós recordamos as nossas ações egóicas e podemos assim eliminá-las com a morte psicológica. A ayahuasca em si, ela serve para nos inspirar, pois ela é um grande alimento para o ser. Ela é um alimento para esse sol interior, energia que vai alimentar e nos iluminar por dentro. A sagrada ayahuasca, ela também serve para praticar as 5 práticas que eu citei na conferência, que é a autoobservação, a morte psicológica, o desdobramento astral e a recordação íntima. A ayahuasca, ela faz tudo isso. O desdobramento astral é a saída do corpo físico, enquanto está sonhando, é a saída do corpo físico para outros mundos, para mundos superiores, para o mundo astral. Então, saímos do corpo conscientemente e vamos explorar outras dimensões da natureza. É de extrema importância aprender essas 5 práticas para que se possa eliminar o lado sinistro da lua dentro de nós. Pois, como citado anteriormente, o lado oculto nós não conseguimos perceber. Para perceber esse lado oculto, é necessário despertar a consciência nos sonhos. E é necessário sair do corpo astral, pois nestes 2 planos, no plano dos sonhos e no plano astral, é onde esses egos estarão se manifestando. E com a recordação íntima, poderíamos assim percebê-los, trazê-los para a nossa mente objetiva e assim eliminá-los. Para a prática de hoje, apenas a respiração profunda para recordar a mãe interior e o pai interno. Agradeço a todos com minha alma e meu coração e assim encerro a conferência de hoje. Todo aplauso seja para o íntimo, jamais para a personalidade.